Edson Junque. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos, que nesta semana vai falar sobre dramaturgia. E quem está aqui comigo para conversar e debater e aprofundar este assunto, uma referência no teatro, no cinema e na televisão. Quem está aqui? O meu amigo Clóvis Torres, dramaturgo e ator, a quem desde já dou aqui as boas-vindas. Clóvis, seja muito bem-vindo ao Diálogos, uma alegria imensa recebê-lo. Obrigado pela presença. Junque, obrigado, boa tarde, obrigado pela presença, pelo convite. Que legal, que legal. Vamos falar então de dramaturgia, mas eu gostaria de falar aqui, Clóvis, partindo de um princípio que você faz muito, né, que é a questão de escrever e interpretar os próprios textos. Como é isso? É um caminho um pouco mais difícil, um pouco mais radical, eu diria, porque... E também tem um lado... Sempre tem um lado bom, um lado difícil, o lado mais fácil. O mais fácil é que eu posso me empregar, né? Criar um personagem para mim mesmo. E eu acho que isso movimenta muito porque eu escolho desde o tema que eu quero falar, quais são as abordagens que eu quero dar também para tal tema. Por outro lado, é mais difícil, você tem que se produzir também. É um caminho meio... É um tripé, digamos assim. Eu escrevo, atuo e produzo. É um caminho de liberdade e um caminho de muitas dificuldades, de muitos desafios. Você disse porque não tem um cuidado alheio, alguém que está cuidando de você. Você é seu autocuidado, é isso? Não é só por essa questão. É também porque... Mas normalmente tem um diretor, né? Eu convido um diretor. É porque você tem que apostar todas as fichas em você. Já que a ideia é tua, o texto é teu e você está em cena, você tem que estar 100% em cena. E fora de cena também, para que a cena aconteça. Que aí entra o produtor junto. Então, eu digo que sou uma artista, eu tenho uma vendinha, uma mercearia, tem de tudo um pouquinho, né? Como antigamente se fazia, né? Porque se eu não acredito, não consigo escrever. E se eu escrevo também não acredito, não rola. Então, é um ato de fé fazer essas três atitudes aí, essas três opções, digamos, da dramaturgia. Porque quando eu só escrevo, e não quer dizer que escrever seja menor, não é isso? Se eu sou só autor do texto, tem um produtor que compra ou produz meu texto, tem um diretor, e necessariamente eu não preciso estar envolvido com a produção. Agora, quando eu faço um solo, que eu escrevo e atuo, é muito difícil que alguém me convide e fale, olha, eu quero produzir um texto seu para você atuar. Até agora não aconteceu ainda, pode ser que aconteça, né? Ô Clóvis, e tem uma questão interessante que você falando agora, que eu queria te perguntar. Eu acho que existe nesse processo um DNA que já vem meio que sustentando as duas ações, tanto o escrever quanto o interpretar, que são questões próprias, né? Conflitos próprios que você quer colocar de forma pública através da arte. É isso? Você tocou num ponto muito importante, Junco, porque a coisa da identidade, a sua identidade como artista. Então, quando eu falo é mais difícil, porque normalmente eu quero falar de temas que são profundos para mim, que me tocam primeiro. Então, assim, eu teria que convencer um produtor a produzir algo que é importante para mim, em primeiro plano. Sim. Que é diferente. Não vamos discutir uma tragédia grega. É uma peça que o Clóvis está escrevendo do jeito dele, na pesquisa dele. Eu, por exemplo, falo muito sobre memória, sobre questões familiares, sobre... tem muita poesia, tem a coisa do corpo, que é uma linguagem que eu uso muito por causa da dança e tal. Então, é um RG, é um jeito de contar uma história. O que é escrever? A dramaturgia é uma contação de uma história. Então, assim, eu quero contar uma história que eu possa contar com o meu corpo e com as minhas ideias. Isso torna mais fácil. Por outro lado, é muito mais livre porque eu preciso de público. Mas eu não dependo necessariamente de uma produção externa. Eu dependo de parcerias. Por exemplo, eu venho para a Americana agora, então tem um teatro, a parceria com o teatro, parceria com jornalistas, parcerias com professores, com formadores de opinião e com o público em geral. Eu viajo muitas vezes sozinho, eu fiz esse espetáculo, por exemplo, em 50 e poucas cidades, eu
vou sozinho, eu, minha mala, meu acordeon, e o técnico é do lugar, do teatro onde eu vou, para facilitar em termos de custos. O som eu que faço, porque também tem uma pesquisa sonora, uma pesquisa musical que eu já faço como ator. Você percebe que o desafio é muito maior do que quando eu viajo com um elenco, com uma produção, que eu vou como ator, com um elenco, vou lá fazer meu papel, que é muito bacana. Esse eu tenho muitas pontas para amarrar, entende? Entendo. Eu quero que você fale sobre uma questão aqui que eu acho que para o público vai ser muito interessante, é discutir um pouco a questão da dramaturgia do teatro e do cinema. Elas são diferentes? E se são diferentes, Clóvis, por que e como? Elas são bem diferentes. Assim, escrever para o cinema ou escrever para o teatro, ou fazer teatro, fazer cinema, são duas linguagens diferentes, mas que conversam, que dialogam. No cinema você mais demonstra do que relata, né? Porque tem a imagem, porque tem o diretor, já tem algo maior do que a fala ali, que é a imagem que está demonstrando, tá? O teatro você pode criar, por exemplo, no teatro solo, que é o que eu tenho feito bastante agora, eu posso descrever muitas coisas, eu posso criar um imaginário a partir da fala, a partir da minha palavra. A palavra é o mais importante, digamos assim. Ela está a serviço do corpo. E no cinema, o corpo está a serviço da imagem. E a fala, eu posso fazer uma imagem no cinema sem nenhuma palavra, só com a ação e a imagem. Entende como são diferentes? Por exemplo, quando eu vou escrevi muito mais teatro e pouco cinema. Mas quando eu vou escrever para cinema, eu tenho que lembrar disso, que a palavra não é tudo. A ideia que a contação da história tem que se dar levando em conta que tem a imagem, que tem uma série de outros elementos que o teatro não tem necessariamente. Entendo. Falando um pouco de dramaturgia brasileira, quero citar aqui alguns nomes, tá? Que você conhece e muito bem. Nelson Rodrigues, Augusto Boal, Plínio Marcos. Como é que esse timaço aqui, ele de alguma forma contribuiu para o seu fazer, a sua dramaturgia? Nós temos muitos dramaturgos, esses três são realmente três gênios. Nelson Rodrigues, eu nunca montei Nelson Rodrigues, eu leio e assisto bastante. Ele traz um recorte muito interessante do ser humano, que ele vai no cerne da questão, né? No não dito, no não dito, no inconsciente, nas doencinhas escondidinhas ali que vão passando desapercebido. Ele joga tudo isso em cena e cria oferece um banquete cênico, sempre, com todos os espetáculos dele. Eu nunca fiz, por falta de oportunidade mesmo. O Boal, ele traz uma coisa muito interessante que eu uso muito no meu dia a dia e no meu raciocínio teatral, que é uma democratização do pensamento e do espaço cênico, que qualquer pessoa pode fazer teatro. Porque o teatro, a arte, está ao alcance de todos nós. É só uma questão de se conscientizar e se colocar o corpo em cena. E isso não é por menos que ele se transformou numa referência internacional. O mundo inteiro conhece Augusto Boal e muitas escolas seguem a dramaturgia dele, o raciocínio dele. E o Plínio Marcos era outro gênio também, com um recorte muito cruel e muito bonito, assim, da maneira como ele colocava os miseráveis, os desvalidos em cena e os nossos dramas os mais escondidinhos, assim, que a gente acha que é só o outro. Não, ele colocava ali em cena, você bate o olho e fala: isso me pertence. Isso me pertence. Eu sei do que ele está falando. Eu sei o que é isso. Isso é por isso que são eternos, né? São clássicos já e vão ficar aí. Sim. Ô Clóvis, mas além deles, quais outros de alguma forma contribuíram para a sua dramaturgia? Você tem nomes que estão fora, talvez não sejam tão clássicos, mas que contribuíram com você? Junto que eu fiz um projeto chamado Letras em Cena em São Paulo. Eram leituras dramáticas todas as segundas-feiras no auditório do MASP, lá na Avenida Paulista. Nós levamos mais de 300 leituras, promovemos mais de 300 leituras ao longo de 10 anos. Tem Samir Yazbek, que é um autor maravilhoso de São Paulo, que inclusive dá aulas de dramaturgia. Tem o próprio Léo Lama, filho do Plínio Marcos.
Tem tanta gente boa, Maria Adelaide Amaral, gente jovem escrevendo dramaturgia, buscando maneiras diferentes de contar a nossa história a partir de um ponto de vista brasileiro. Isso é muito legal. Alcides Nogueira, acho que eu já citei. Tem muita gente boa produzindo, fazendo escolas, cursos de dramaturgia. Nos últimos 10, 20 anos para cá, tem uma galera jovem produzindo coisas boas. Nossa, eu sou péssimo para nomes, mas tem muitos nomes bons. Cariocas, paulistas, mineiros. O Brasil todo tem gente produzindo, tanto teatro quanto cinema. Sabe o que eu vejo nessa sua fala? Que juventude e a experiência, ambos têm espaço para boa dramaturgia, né? Na sua perspectiva, na sua ótica. Tem espaço para boa dramaturgia e para a contação de histórias novas. A maneira de contar as histórias, elas estão mudando a cada dia. Veja bem, hoje a linguagem, a nossa própria língua portuguesa, ela se coloca, tem outras maneiras, outras colocações que 10 anos atrás não faziam sentido. Outras bandeiras, outras maneiras de inserir as pessoas e os diversos tipos de ser humano que eram jogados, que não eram colocado tanto em cena, né? Desde do movimento LGBT, dos movimentos dos negros, todo tipo de inclusão, que não é mais inclusão, porque né, incluir está fora, não está fora, estamos todos juntos, né? Até uma questão de linguagem mesmo. Tem jovens agora com 20, 19, 20 anos produzindo coisas que você fala, nossa, eu tenho que me atualizar para dialogar com essas pessoas e com essas bandeiras todas que a gente foi. A minha geração, por exemplo, não saberia muito trabalhar. Assim, tem os nossos clássicos, os nossos dramaturgos que você já citou, depois tem um povo que veio produzir nos anos 80, 90, e agora a gente está tudo num balaio, assim, sabendo o que é importante falar, do que nós vamos falar, quem pode falar, tem a questão do lugar de fala, quem que tem autonomia e mais autoridade, mais legitimidade para falar sobre tais coisas, desde a questão de gênero até, enfim. Clóvis, mas você tem um pouco a sensação que os problemas essenciais da humanidade continuam meio que os mesmos, discutidos apenas de pontos de vista diferentes, ou não? Eu acho que os problemas da humanidade continuam os mesmos, um pouquinho mais verticais. A novidade agora é que todo mundo pode falar, que todo mundo está na sala, digamos, no jantar, no bate-papo, no cafezinho, que antes a gente, mesmo a história da dramaturgia, os personagens mais marginalizados, Plínio Marcos muda isso, né? Ele coloca o marginalizado no centro da cena e fala, vamos contar a história desse daqui, esse ponto de vista daqui, desse personagem, desse miserável, desse excluído. E agora não, agora a gente tem muitas vertentes. Os problemas são os mesmos, mas os olhares não. Os olhares são novos, os olhares são mais democráticos, eu diria. E, portanto, a gente está um pouco perdido ainda, porque a gente não sabe. Não é uma questão de quem tem direito, de quem tem razão, de quem. A questão todos nós temos direito à fala, todos nós temos direito à voz. O que nós vamos falar? Agora, quem vai falar para quem? Quem vai ouvir? A questão também é quem vai escutar quem? Né? E é um desafio interessante para a dramaturgia também. Legal. Bom, nós estamos conversando aqui com o Clóvis Torres sobre dramaturgia. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial. A gente volta na sequência, um minutinho só, e nós já estamos de volta. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Fale com o seu cliente de forma rápida e efetiva. Com um vídeo institucional bem produzido, você vai apresentar sua empresa e seus negócios em poucos segundos. Atendemos indústrias, prestação de serviços, profissionais liberais e eventos. Entre em contato agora mesmo e faça o seu orçamento. Azon Comunicação, solução em vídeos institucionais. Procurando um plano de saúde para toda a família, com consultas presenciais e online?
Venha para o Poupe Saúde. Plano para você e mais 4 pessoas da sua família, com aplicativo exclusivo de pronto atendimento online, por apenas R$ 32,90. Descontos especiais em parceiros. Clínica própria para atendimento de consultas e exames para toda a família. Poupe Saúde. Solução em saúde. O livro Metodologia Ludocriativa, da educadora e pesquisadora Valéria Caetano da Silva Alvarenga, propõe uma reflexão sobre o processo de aprendizagem de crianças e adolescentes à luz da educação sociocomunitária. A reflexão se concentra na experiência da metodologia ludocriativa como um instrumento de humanização das relações. Adquira já o seu agora mesmo através do WhatsApp 34 99798 3521. Exames de sexagem fetal, toxicológico e beta-HCG é no Ultra Labor. Preços acessíveis que cabem no seu bolso. E mais, check-ups para homens, mulheres e crianças com resultados rápidos pelo site, na palma da sua mão. Venha nos fazer uma visita. Avenida Cecília Meireles, 768 no Zanaga, em Americana. Ultra Labor, laboratório de análises clínicas. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Estamos de volta aqui com o programa Diálogos, que nesta semana fala sobre dramaturgia. E quem está aqui comigo conversando, debatendo e aprofundando este assunto, o dramaturgo e também ator Clóvis Torres. Ô Clóvis, eu quero fazer um recorte aqui na dramaturgia brasileira e te perguntar, em termos de produção e execução, qual a avaliação que você faz? Nós temos uma dramaturgia muito boa, excelente, aliás. A gente sofre de complexo de Tupiniquim, porque, e aí é uma complexo crítica... de inferioridade. De inferioridade, exatamente. Por quê? Muitos produtores vão comprar textos que foram montados na Broadway, ou textos ingleses, americanos. Não é nada contra os textos universais, não. É que, às vezes, as pessoas esquecem que nós temos dramaturgos falando ativamente de coisas muito importantes, com poesia, com autonomia, com legitimidade, sobre questões existenciais também. E também com o olhar brasileiro. Desde, você pega a geração 70, 80, 90, 2000, 2010, tem dramaturgo em todas essas gerações. Então, assim, a gente tem uma produção muito boa. Eu te falei, o Letras em Cena que eu fiz durante 10 anos, recebia textos do Brasil inteiro. E cada vez mais nos últimos anos, porque os jovens estão cheios de opiniões, o que é muito bom para a arte, tanto para o teatro quanto para o cinema. Então, minha avaliação é que nós temos, sim, dramaturgia muito boa. Precisamos nos conhecer mais, essa é a verdade. E eu quero também aproveitar nessa linha que você está falando e também fazer um link com um trabalho que você já tem feito há algum tempo, que é estabelecer a questão do teatro e da dramaturgia com a educação. Essa é uma forma, Clóvis, de aproximar este público à arte e fazer com que, a partir daí, questões existenciais elas sejam discutidas com mais liberdade, com mais periodicidade, talvez? Eu julgo que tem uma questão muito séria, é que a gente não tem um projeto nem nacional, nem local, nem estadual, de formação de plateias em lugar nenhum. Todos os governos, na minha modesta opinião, deveriam desenvolver projetos de repertório, formação de plateia e repertório, que se faz junto com a educação, desde as escolas. E as escolas que fazem isso, que são poucas, elas saem na frente na formação dos seus alunos. Porque não é só, o teatro não é uma questão de gostar ou não gostar. Não é bife, né? Gostei, não gostei. É uma questão de entender. É uma questão de formação de repertório. Eu tenho que olhar uma peça e falar assim, é esquisito, né? É porque é o teatro do absurdo, ele está falando de coisas, ele está me tocando de uma maneira que eu sei com outro, é um outro olhar que é o cotidiano, mas tem uma linguagem. Normalmente as pessoas não têm isso, porque o público vai muito pelo que ele vê na televisão, que tende a ser mais empobrecido ou mais popularizado, digamos assim.
E o teatro é muito mais que isso, né? Então, por isso que eu insisto no link com a educação, porque os professores são agentes que reverberam a educação nas escolas, junto com os alunos. E quando você vê uma pessoa que assiste, no próprio Letras, as pessoas vinham assistir a primeira leitura, não entendiam nada, a segunda, a terceira, quando vira a 10ª, ela já tem um olhar, já educou o olhar, fala, nossa, está falando sobre violência, está falando sobre exploração, esse aqui é mais poético, esse aqui está falando sobre angústia existencial. A pessoa começa, ela mesma, o Amir Haddad fala uma coisa que é séria, a gente tem que respeitar a inteligência da plateia, que a plateia é inteligente. Sim. Só falta oportunidade muitas vezes. Então, assim, quando a pessoa recebe uma informação, ela vai naturalmente correr atrás de outras para completar o quebra-cabeça que ela abriu. Entende? E então, educação e cultura, para mim, caminham juntos sempre. Sempre. Deveriam, pelo menos. Clóvis, me perdoe se eu estiver aqui fazendo um recorte errado da sua reflexão. Mas você está dizendo de alguma forma que a dramaturgia do teatro ela tem um propósito de aprofundar essa existência humana em questões mais profundas, mais íntimas, diferente, por exemplo, da televisão, ou não? Olha, não é nem que seja melhor nem pior, é que o teatro ele vai para um território, no meu ver, da experiência, da sensação. Eu tenho que entrar numa sala de teatro e sair provocado, estimulado de alguma maneira, ou seja, refletindo sobre as minhas questões, com humor ou sem humor. Não é que tem que ser drama, não, pode ser uma comédia, mas a reflexão que o teatro proporciona, eu saio da minha casa, levo o meu corpo, a minha alma até o teatro, é para uma experiência maior do que eu estar jogado no meu sofá assistindo uma novela. Não quer dizer que a novela não trate de questões sérias, trata, mas a experiência é diferente. Portanto, eu tenho mais chances de criar e de vivenciar uma coisa mais profunda no teatro, certo? Tem teatro também que trabalha no cotidiano, o senso comum, e está tudo bem. É que eu acho que a gente tem essa chance no teatro de criar uma coisa ritualística que eu sinta vontade de voltar. Entende? Entendo. E no seu entendimento, agora quero tocar um pouquinho na questão do cinema, ele está mais próximo da televisão ou do teatro? Ou não? São linguagens muito diferentes, mas o teatro, o cinema, quando eu saio da minha casa e vou até o cinema, eu também tenho uma experiência, eu me preparo para aquela discussão de alguma maneira. Existe um ritual, embora seja gravado, esteja lá, é um poder também. É que são 3 abordagens diferentes. Para mim, o teatro ele vai mais na experiência e ele consegue chegar, ele pode chegar, né, com mais poesia, com mais força no presencial ali. Ainda mais depois da pandemia, que sair de casa já é um ato político, né? Sair de casa você já fala, eu preciso ir a tal lugar. Então, se eu preciso, eu tenho que ter uma recompensa. Tá. O Clóvis, e você que já navegou por esses 3 mares, do ponto de vista do retorno do público, qual é o mais intenso? É o teatro? Teatro, sem dúvida. Teatro, sem dúvida, porque eu faço agora o Me Dá Tua Mão, que é esse solo muito autoral, e eu estou contando uma história, eu vejo no olhar das pessoas, na expressão delas, o que elas estão sentindo, se elas estão querendo ir embora, se elas estão curtindo, se elas estão... É um espetáculo que mexe muito com a memória, então eu fico curioso, estou contando para você a história e estou olhando e tentando ver se você está comungando da mesma experiência que eu, se a minha lembrança aqui do meu avô é a mesma sua, quem é seu avô, como foi a sua infância, eu estou falando da minha aqui, e aí, isso cria um outro lugar que para mim é a experiência transformadora do teatro, que nós estamos no mesmo espaço, falando sobre o mesmo assunto, mas eu posso ter uma impressão completamente diferente da sua, e não é conflitante. É uma experiência que se soma. Eu estou falando de solidão, eu estou sozinho, vivenciando a minha solidão, você vivenciando a sua, mas nós estamos juntos falando. Estamos sozinhos, sabemos do que estamos falando, mas também sabemos que temos um ao outro,
que tem uma humanidade, que tem tem algo maior do que a minha simples passagem. Aí a gente vai para o território do religioso. Por isso que o teatro, que é a arte verdadeira, ela se conecta com o divino, né? Se confunde com um pouco, até com uma religião, nesse sentido. Sim, eu acho interessante isso que você está falando. Inclusive, bom, eu já conversei com vários atores, né, seus pares, e em relação à questão do fazer artístico, tem uma coisa que eu gostaria muito de colocar aqui, que é a questão do retorno desse público, né? Muitos dizem que não está preocupado se gostou ou não gostou, a preocupação é com a questão da indiferença, se o diálogo não chegou. É um pouco a sua preocupação também ou não? Eu acho engraçado quando alguém fala que não está preocupado em agradar ou ser gostado. Não é que eu queira agradar, mas eu quero comunicar. Eu quero estar em contato com a plateia, com o público. Eu sei que necessariamente a arte não precisa agradar e nem ser doce ou apaziguadora, não é isso. Mas o meu desafio como ator, como autor, eu quero me comunicar com essa plateia, eu quero viver, e como ator eu quero viver essa experiência de estar aqui agora juntos, nesse momento agora dando a entrevista, eu, Junque e eu, e isso é importante. Sim. Porque é essa conexão que nos diferencia do cinema, que nos diferencia da televisão, que nos diferencia da vida cotidiana. A gente se coloca, a gente se propõe a ocupar o mesmo espaço com uma energia generosa. Eu posso falar coisas que você fala, não queria ouvir isso agora, não gosto, não concordo. Tá tudo bem, mas nós estamos dialogando. Sim. Isso é muito importante para mim, como artista. E talvez isso responda todas as questões de querer escrever e querer estar em cena com os meus textos, porque eu quero ver até onde eu consigo me comunicar com pessoas diferentes, de maneiras diferentes, falando coisas que não necessariamente a pessoa queria ouvir naquele momento. Eu vou pedir para que você faça um comentário de um autor que eu sei que você gosta, o poeta mexicano Amado Nervo, e tem muita relação com essa questão do existir humano, né? E com a arte também, com o fazer artístico. Ele diz assim, abre aspas: ó vida, porque nunca me destes esperança falida, nem trabalhos injustos, nem pena imerecida, porque vejo no fim do meu rude caminho que fui o arquiteto do meu próprio destino. Fecha aspas. Comente isso, Clóvis Torres. Eu gosto muito do Amado Nervo porque ele traz uma coisa muito espiritual, assim, de uma evolução muito bonita, que eu não tenho que culpar ninguém da minha vida, de nada, na verdade. Eu tenho que assumir as minhas questões, e se eu assumo as minhas questões, é mais fácil a possibilidade de eu chegar ao final da minha vida, se eu vou viver 80 anos, 90 ou 60, a possibilidade de eu chegar mais satisfeito ao final da minha vida, menos ranzinhos, é maior. Se eu estou assumindo, não, eu faço teatro, esse tipo de teatro que eu faço. Eu não estou fazendo um Broadway, estou fazendo um teatro autoral que exige muitas coisas, mas também traz muitos outros ganhos que outro teatro não me ofereceria. Então, quando eu leio isso, vida, nada me deve, estamos ok. Estamos em paz. Estamos em paz. Estar em paz é realmente tudo. Eu falo que eu gosto de queimar minha vida com uma sensação de estar queimando a vida dignamente. Então, quando eu estou em cena, por exemplo, eu não queria estar em outro lugar, nenhum outro lugar que não fosse ali, fazendo aquilo que eu estou fazendo. Vai durar 1 hora? É 1 hora de prazer de estar ali e tal. Você não sofre? Não sofro, mas o que você está falando é triste. Sim, mas é porque eu já elaborei isso e eu estou dividindo com uma plateia, com o público, uma coisa que eu elaborei e que continuo elaborando. Mas é porque eu escolhi fazer isso. Então, quando a obra dele é linda e é pouco conhecido, essa satisfação que a gente busca é o que todas as religiões pregam. É o que a meditação prega, esteja presente. E o teatro ele também propõe isso. Esteja presente em cena. Não representando,
vivenciando aquele recorte social que você escolheu dividir com a plateia. E quando você faz isso, que não é fácil, a tendência é que a plateia esteja também presente. Sabe, eu lembro quando eu levei o meu sobrinho uma vez para assistir um infantil, e o mesmo ator fazia o dragão e depois ele voltava de príncipe. Mas era toda aquela coisa de teatro bem representado. Quando ele fez o dragão, ele saiu, voltou de príncipe, meu sobrinho era pequenininho e gritava: dragão, dragão, tá querendo me enganar, tá querendo me enganar. Então é isso, eu sempre lembro disso. A gente não pode querer enganar. A gente tem que contar com alguma verdade. Que legal, que legal. Clóvis Torres, que espetáculo de fala. Muito agradecido, viu, querido, pela presença, pela partilha. E queria aproveitar aqui, pedir para que você faça então as considerações finais, fazendo o fechamento desse riquíssimo papo que nós tivemos aqui, a oportunidade de compartilhar. E agora com o público também, né? Obrigado mais uma vez. Obrigado você, Junque, pelo convite. Foi uma delícia o papo. Esse programa é muito bom porque a gente pode falar de muitas questões, não só do serviço, a peça, o dia tal, o horário tal. E é isso. Parabéns pelo programa. Queria que vocês todos que estão assistindo levassem em consideração sempre que o teatro ele só enriquece a quem faz e a quem assiste. Então é isso. Estou sempre por aí. Não é o meu espetáculo, vou adorar encontrar vocês, mas qualquer teatro, até o ruim, você olha e fala: nossa, isso eu não quero fazer, não quero ver de novo. Mas é uma experiência. Então, obrigado e que a arte continue nos salvando. Amém. Obrigado, viu? Amém. Saúde e paz. Valeu. Você assistiu aqui mais uma edição do programa Diálogos, que nesta semana falou sobre dramaturgia. Quem esteve aqui comigo conversando, debatendo e aprofundando este assunto, o ator e também dramaturgo Clóvis Torres. Fique aí atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais.